Nesse vídeo eu vou te dar 3 dicas muito importantes em relação ao atendimento ao cliente por mensagem, incluindo a pergunta de $1 milhão. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final do vídeo. Lá em 2012, quando eu tinha minha loja online, eu resolvi ir pra Las Vegas. Eu arrumei um evento do meu nicho, que na época era casamento, e fui pra lá aprender como que eu poderia atender melhor as pessoas que me procuravam querendo comprar meu produto. Lá em Las Vegas, eu vi o tanto que aqueles americanos são avançados. Eu aprendi tanta coisa que eu nunca tinha nem ouvido falar aqui no Brasil. E as coisas que eu aprendi lá funcionam para qualquer atendimento ao cliente. E são elas que eu vou te passar aqui hoje. Lá em Las Vegas, eu aprendi sobre como responder o cliente por mensagem de texto e também como identificar a linguagem corporal dele. Como saber se ele estava quase fechando comigo ou se ele tinha ali alguma questão, alguma objeção que estava impedindo ele de fechar o negócio. Nesse vídeo, eu vou focar nas mensagens de texto. Mas se você tiver um ateliê, se você lidar com seus clientes pessoalmente e tiver interesse em saber sobre linguagem corporal, eu posso fazer um vídeo também sobre isso. É só você deixar um comentário aqui embaixo falando assim, ó, Stella, me explica sobre essa história de linguagem corporal que eu quero aprender. Eu só te adianto que é muito interessante, você vai gostar de saber. Agora, em relação às mensagens de texto, eu aprendi 3 coisas que fizeram muita diferença pra mim e eu sei que elas vão fazer diferença pra você também. São coisas que, embora depois que eu explicar elas pareçam muito óbvias, elas não são tão intuitivas assim. Antes de eu aprender isso naquele evento, eu fazia bem diferente. A verdade é que eu acho que ninguém aqui no nosso país é treinado a atender as pessoas desse jeito que eu aprendi. A primeira dica é: preste atenção no tamanho da mensagem que o seu cliente te manda. A recomendação que me deram nesse evento lá em Las Vegas foi: se o seu cliente te manda uma mensagem com 3 linhas, responda com 3 linhas. Se ele te manda uma única linha, responda igual. Agora, se ele te manda um texto desse tamanho, se prepara para fazer um texto para ele também. Por que isso? É claro, uma pessoa que te manda um livro, ela vai ficar muito frustrada se você responder com uma linha ou 2 linhas. E eu sei que seu tempo pode ser muito corrido. Você tem um monte de coisa para fazer e não tá com muita paciência de escrever um texto grande. Especialmente quando você sabe que em uma linha você já consegue dar aquela resposta. Mas aquele cliente tá te demandando isso. Ele separou um tempo para conversar com você. Ele provavelmente ali abriu o coração dele. E o mínimo que ele espera é que você retribua dando atenção. Quando a gente desconsidera isso e responde um cliente que deixou um texto enorme pra gente com uma singela frase, a gente tá dizendo pra ele que a gente tá meio ocupado e que a gente não se importa tanto. Mesmo que a gente se importe, essa é só a mensagem que a gente acaba deixando. E o mesmo se aplica no caso contrário. Se ele te deixou uma única linha, se esforça pra ser super direta e clara na mensagem pra ele. Provavelmente ele não tem muito tempo a perder e também não tá interessado em ler 5 parágrafos deixados por você. É uma regrinha simples, mas ela funciona muito bem. E o seu cliente vai amar quando você começar a tratá-lo assim. Isso vale não só quando o cliente te deixa mensagem no WhatsApp ou mesmo por direct. Isso vale pra quando ele deixa um comentário pra você. Você já viu tanto que é comum as pessoas responderem comentários com 5, 10 linhas de elogios com apenas um coração ou um joinha? Você acha que um cliente que deixou 5 frases de elogio pra você vai ficar feliz quando perceber que você só respondeu com o coração? Você acha que ele vai voltar pra deixar outra mensagem? Se você demonstrar que se importa, prestar atenção em quem é aquele cliente que te elogiou, às vezes você pode até dar uma stalkeada só pra puxar assunto, e for lá na mensagem dele e responder comentando coisas que são importantes pra ele, ou simplesmente de uma forma super pessoal que ele vai se sentir importante pra você, é claro que ele vai voltar e deixar outras mensagens. E isso é ótimo. Aquelas mensagens de elogio são como depoimentos e você ali pode receber gratuitamente. Eu vou te falar uma coisa. Eu conheço muitos confeiteiros. Eu já entrei em redes sociais de vários deles. Eu não conheço ninguém que vai ali num comentário de 10 linhas de elogios de um cliente e responde com outras 10 linhas de agradecimento. O simples fato de você começar a fazer isso já vai te dar um diferencial em relação a eles. E se prepara que você vai receber muito amor de volta. A segunda coisa, e essa daqui é interessantíssima, é você sempre terminar uma conversa com seu cliente com uma pergunta. Mas o legal mesmo é você dar continuidade à conversa. Você sabia que quanto mais tempo o seu cliente passa tendo contato com você, maior a chance dele fechar contigo? E quando você termina uma mensagem com uma pergunta e ele tem que responder aquela pergunta, é isso que você tá gerando. Mais tempo de contato entre vocês dois. Por exemplo, se o seu cliente faz a seguinte pergunta: você faz bolo de aniversário no tema sereia? Ao invés de você falar, faço sim, claro, você pode responder algo do tipo: eu faço bolo de sereia sim. Você já escolheu a paleta de cores? Você já tem a data da festa? E isso vai dar início a um diálogo que muito provavelmente vai culminar no fechamento daquela encomenda. Sabe por quê? Que ninguém faz isso também. A maioria dos prestadores de serviço, quando a gente faz uma pergunta, eles respondem de forma direta e seca. A verdade é que eles respondem só pra cumprir a tarefa de responder, pra não dizer que deixou sem resposta. Só que você tem que começar a
encarar que aquela conversa ali já faz parte do seu atendimento. Se você trata o seu cliente bem, não tem o menor motivo de ele procurar um produto em outro lugar, senão ali com você. Agora, fica atenta ao detalhe da pergunta, porque talvez o seu cliente possa falar algo assim: Você faz bolos de 3 andares? E aí você responde: faço. Eu, inclusive, tenho alguns bolos de 3 andares no meu perfil no Instagram. Dá uma olhadinha lá. Essa é uma boa resposta. Você mostra que tá preocupado em atender bem o seu cliente. Mas você percebe que você deixou ele livre? Ele pode entrar no seu Instagram ou não, olhar seus bolos ou não. Talvez ele nem volte. Agora, se você responder algo assim: eu faço bolos de 3 andares sim. Você já sabe qual é o recheio que você quer? Ou você prefere que eu te mande algumas sugestões? Nesse caso, ele vai te responder. Muito provavelmente ele vai querer as sugestões. E aí vocês começaram o diálogo. E com essa segunda dica, eu já atrelo a terceira dica, que é a pergunta de $1 milhão. Você tá preparado para aprender isso? Essa é uma pergunta genial em todos os aspectos. E eu também aprendi naquele evento lá em Las Vegas. A pergunta de $1 milhão é para você usar com aquele cliente que tá quase fechando com você. Só que de alguma forma, ele continua ali meio que em cima do muro. Parece que falta alguma coisa para ele fechar. E aí, em algum momento da conversa, você vai virar para ele, seja pessoalmente, seja por mensagem de texto, e vai perguntar assim: você ainda precisa saber de alguma coisa antes de fechar o seu pedido? Ahá! Se ele disser que não, você vai ter colocado ali no cérebro dele a seguinte mensagem: então você tá pronto para fazer o pedido. Faça o pedido. E se ele disser sim, eu preciso saber de alguma coisa antes de fechar o meu pedido, ele vai te perguntar o que é essa coisa que tá deixando ele em dúvida e que ele não fechou ainda. E você vai poder responder. Provavelmente é uma objeçãozinha ou então uma vozinha ali na cabeça dele, que uma vez que você conseguir esclarecer, não vai restar mais nada e ele vai fechar a encomenda. Depois que ele tirar as dúvidas, você repete a pergunta. Então vamos lá. Pergunta de $1 milhão. Você ainda precisa saber de alguma coisa antes de fechar o seu pedido? Com essa pergunta aprendida e utilizada no seu dia a dia, muita coisa vai mudar. Eu tenho certeza de que você vai se aproximar mais do seu cliente e vai fechar muito mais encomendas. Você percebeu que nenhuma delas envolve mensagens automáticas? Mensagens automáticas quebram um galho pra gente. Diminuem o tempo que a gente gasta respondendo os nossos clientes. Mas será que isso é mesmo efetivo? Quando você tá com um problema e precisa ligar na sua operadora de celular ou no seu banco, você gosta de ouvir aquela vozinha mecânica? Ou tudo que você mais gostaria era de ter um atendente ali disponível para resolver seu problema? Seu cliente, ele não gosta de mensagem automática. Ninguém gosta. Quanto mais pessoal você puder fazer o atendimento, muito melhor. Sabe qual é a palavra mais doce no ouvido do seu cliente? O nome dele. Chame o seu cliente pelo nome. Fale de coisas com as quais ele se identifica. Deixe claro que você se lembra exatamente de quem ele é, de que ele é especial para você como cliente. Isso vai fazer toda a diferença no seu atendimento e vai gerar muito mais encomendas daquela única pessoa. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que você coloque tudo isso em prática. Se você quiser saber sobre a linguagem corporal, pede aqui nos comentários. Curte esse vídeo, compartilha, já ativa o sininho e a gente se vê no próximo, tá bom? Beijo!